Tudo bem com vocês? Todo mundo já está recuperado, todo mundo já voltou das férias. Tem algumas pessoas que ainda nem tiraram férias, né? Eu não tirei a minha ainda. Eu vou tirar a minha só dia 20 de fevereiro, né? Mas tem muita gente que já estou vendo aí que estava viajando, que está voltando. Como que foram as festas? Como que foi o final de ano? Todo mundo curtiu, conseguiu rever os parentes? Mas eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais distante, então. Como que foi o seu ano de 2019? Olhando lá para trás agora, né? Como que foi o seu ano de 2019? Como que você viveu o seu ano de 2019? Olhando para como você viveu, cada passo que você deu, cada escolha que você fez, se você tivesse que fazer uma análise do ano de 2019, relembrando lá no início do ano, ou lá no finalzinho do ano de 2018, quando você fez planos para o ano de 2019, você conseguiu cumprir tudo aquilo que você planejou para o ano de 2019? Você conseguiu alcançar todos os objetivos que você colocou? Você conseguiu chegar onde você tinha planejado chegar? Você chegou até o final do ano com excelência? Como que foi? Fazer você pensar um pouquinho. Mas eu quero fazer você pensar um pouquinho mais. Se no dia 31 de dezembro de 2019, Jesus tivesse voltado e tivesse aqui acabado tudo, encerrado, dia 31 de dezembro de 2019, e então você fosse julgado, o julgamento final lá por Jesus Cristo, qual seria o resultado desse julgamento diante das suas atitudes no ano de 2019? Se Deus falasse assim, vamos julgar só o ano de 2019, do começo ao fim, como teria sido? Qual seria o resultado desse julgamento do seu ano? Eu quero te levar a pensar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente vive coisas e a gente foge de tudo aquilo que era o planejado, a gente foge de tudo aquilo que a gente tinha em mente fazer. Mas então assim, se tem alguma coisa, se você terminou com excelência e conseguiu cumprir, então, meus parabéns, que bom, glória a Deus. Mas se de repente não foi do jeito que você queria, então calma. Dia 31 de dezembro não acabou tudo, Jesus não voltou, né? E a boa notícia é que a graça, a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. E hoje nós temos mais uma vez a oportunidade de fazer da maneira correta, de cumprir tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? Então, eu queria que você pensasse agora no ano de 2020. Como viver bem o ano de 2020 para você finalizar bem o ano de 2020. E eu queria pegar porque assim, talvez quando você comece a pensar lá no ano de 2019, aquelas coisas que você não conseguiu cumprir, as coisas que você não conseguiu viver, talvez a tua incredulidade esteja falando para você assim, nem adianta fazer plano para o ano de 2020 de novo, não. Pode parar. Não adianta fazer plano, porque você viu que já não dá certo. Quantas vezes você já fez plano? Você começa, mas não termina. Você vai lá, faz planos, daqui a pouco você abandona. Larga a mão desse negócio de fazer plano, vive a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar. A tua incredulidade vai falar para você que você não é capaz. A sua incredulidade vai falar para você assim, não adianta nem começar, porque você não vai terminar. Mas eu quero ler com você um texto de Pedro, e eu queria que você visse comigo aqui esse texto, que Pedro diz que Deus ele está conosco. Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, tem agora o Espírito Santo, tem o próprio Deus junto, e Ele nos capacita, e Ele está com a gente, e quando nós estamos com Ele, nós podemos sim. Então Pedro ele ensina também nesse texto, como nós devemos viver bem, para terminar bem. É claro que Pedro, vocês vão ver nesse texto, ele está falando, se referindo ao final dos tempos, da volta de Jesus. Mas eu ainda não sei quando Jesus vai voltar, se vai ser hoje, amanhã, 1 ano, 10 anos. Então eu quero me apegar a esse texto e trazer ele para o nosso ano de 2020. Pensando assim, como eu devo viver o ano de 2020 de forma a cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. Então leia comigo lá o texto de 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 11. Diz assim, Deus com seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção.
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, e a devoção a Deus a fraternidade, e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtíveis e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas aquilo que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Nesse texto aqui, como o pastor Lucas falou, a gente precisa ler e ver o que está por trás. O que Pedro está querendo dizer aqui? Pedro aqui está nos orientando a como viver para que a gente possa chegar no dia em que Jesus voltar, chegar lá no dia final e entrar no reino de Deus com grande excelência, com grande honra. E, como eu disse, eu não sei quando que esse dia vai chegar. Eu não sei se vai ser amanhã, eu quero estar preparado se for. Eu não sei se vai ser daqui 2 anos, eu quero estar preparado. Então eu quero pensar no meu ano de 2020. Eu quero pensar que o ano de 2020, eu quero viver com excelência. Eu quero viver cada dia de tal forma a cumprir aquilo que é a vontade de Deus. E no dia 31 de dezembro de 2020, eu quero ter a certeza que eu fiz tudo aquilo que era a vontade de Deus para mim. Então, eu queria te perguntar, você quer viver isso? Você quer ter a sua vida, né? Cada dia do ano de 2020, você quer chegar lá no final de 2020 com o coração pegando fogo de satisfação em ter cumprido tudo aquilo que era a vontade de Deus, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que Deus colocou no seu coração? Então, se você quer terminar o ano de 2020 bem, nós precisamos de alguns passos que Pedro nos ensina. E o primeiro passo aqui, então, é que você precisa ter fé de que em Cristo temos tudo o que nós precisamos. Como eu disse, sempre que inicia o ano, nós fazemos planos. Nós fazemos vários planos. E o problema é que muitas vezes nós colocamos algumas condições para que a gente possa cumprir esse plano. E essas condições são condições que muitas vezes são condições desnecessárias. Não precisava daquilo, mas nós colocamos essas condições. Quer um exemplo dessas condições? Um exemplo que eu posso dar, direto a gente fala isso, né? Eu estou me organizando. E assim que sobrar um tempinho, eu vou começar a ler a Bíblia todos os dias. Não deu ainda, sabe? Eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas estou me organizando, porque assim que der, eu vou começar a ler a Bíblia. Quem já não ouviu isso ou quem já não falou isso? Eu já falei, né? Outra frasezinha, se tudo der certo, esse ano eu quero me organizar para fazer uma matéria lá da Unibim, quero fazer um curso na igreja. E a gente coloca, se tudo der certo, se acontecer isso, se acontecer aquilo, a gente vai colocando condições. Olha, eu só preciso disso para começar a servir no ministério. Se isso acontecer, então eu vou lá. Se isso acontecer, eu vou me batizar. Eu estou precisando disso. Só falta isso. A gente vai colocando condições. E essas condições são condições que, na verdade, elas não precisam. A gente só precisa mesmo ter a vontade de começar e de ir lá fazer. São coisas que, para você ter uma vida de devoção a Deus, para você viver junto de Deus, para você ter um tempo a mais com Ele, de oração, de leitura da palavra, de começar um curso, de aprender mais dele, você não precisa de mais nada. Para você viver em comunhão com Deus, você já tem tudo que você precisava, que é o quê? Poder chegar até Ele. Isso nós conquistamos através de Jesus na cruz do Calvário. Essas frases que nós dizemos, essas condições que nós colocamos, são condições
que muitas vezes nós colocamos como desculpa para a gente não fazer ou para a gente, adiar aquilo que já deveria ter começado. Essas frases eu coloquei aqui que elas são frases em que nós nos prendemos e que no início do ano elas servem de condição para fazer algo e que no fim do ano elas servem de desculpa por nós não termos feito aquilo. Aqui no texto de Pedro, Pedro diz que com o seu poder ele nos concede tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida de devoção, uma vida de comunhão com Ele. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de nenhuma outra condição. Olha lá de novo comigo o verso 3. Ele diz assim, Deus com o seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Através do quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. Pedro diz que Deus ele nos concede tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa para viver uma vida de devoção, uma vida separada com Deus, uma vida de comunhão com Deus, nós já temos em Cristo. Em Cristo nós temos tudo que nós precisamos. Quando Deus ele nos chama para viver os planos dele, ele já nos concede tudo o que a gente precisa. Ou seja, se nós estivermos vivendo na dimensão daquilo que é o propósito de Deus e na presença de Deus, Ele vai nos dar tudo aquilo que a gente precisa. Agora aqui um problema que eu vejo em mim é que eu olho para tudo aquilo que eu quero fazer e eu começo a procurar e achar que eu preciso de algumas ferramentas para fazer aquilo. Não, então eu preciso disso, porque se eu tiver isso vai ser melhor. Mas são coisas que muitas vezes a gente não precisa. Eu posso prosseguir sem elas. Muitas vezes eu simplesmente deixo de seguir o plano de Deus por achar que eu não tenho tudo aquilo que é necessário, quando na verdade eu já tenho. E eu posso dar vários exemplos disso. Um exemplo é que quando eu ainda não era pastor, eu trabalhava numa empresa, e essa empresa ela sempre me mudava de horário. Então às vezes eu trabalhava na parte da manhã, às vezes eu trabalhava na parte da noite. Então sempre que abria uma matéria nova da Unibim, ainda na época da Academia Bíblica, ou eu tinha vontade de fazer o curso do Isbel, eu falava, não posso começar porque eu estou de manhã, mas vai que a empresa me muda para a noite. Aí eu vou ter que parar na metade. A empresa não tinha me mudado. Muitas vezes eu não começava. E o curso terminava e eu ainda estava no mesmo horário. Mas era sempre uma desculpa que eu arrumava. Até que um dia eu decidi me matricular. Falei, não, vou fazer. Vamos ver, seja o que Deus quiser. E Deus cuidou. Eu terminei o curso, terminei a matéria, eu não fui mudado de horário. Então, eu vejo que na verdade o que eu fazia era arrumar desculpas para eu não ter que me esforçar. Porque quer ou não, tudo aquilo que a gente assume, cada compromisso novo, cada coisa nova que a gente assume, exige o quê? Esforço. Exige dedicação. A gente precisa, se eu vou ler a Bíblia, eu tenho que me dedicar para ler a Bíblia. Eu tenho que tirar um tempo. Se eu quero aprender mais de Deus, eu tenho que tirar. Se eu quero que Deus me ouve, eu tenho que colocar meu joelho no chão para orar. Isso tem que ter tempo, tem que ter esforço, tem que ter dedicação. E a gente vai arrumando desculpas para a gente não ter que se esforçar. E o problema é que quando nós vamos deixando tudo isso, nós vamos deixando de olhar para aquilo que é o propósito de Deus, porque nós vamos deixando o propósito, os planos dele, as promessas que ele tem para nós de lado, nós vamos esquecendo tudo aquilo e nós passamos a deixar se envolver pelas coisas do mundo. Quando nós vemos, nós estamos vivendo as coisas do mundo, nós estamos nos envolvendo naquilo que o mundo traz para nós como certo. Então, o que você precisa aqui é confiar em Deus. Você tem que parar de colocar condição para começar aquilo que Deus já colocou no teu coração como o plano dele, como aquilo que ele quer para você. Você não precisa de mais nada. Para você viver uma vida de devoção, uma vida separada para Deus, você já tem tudo. Na cruz do Calvário você foi comprado por alto preço, foi preço de sangue, e Ele já te deu ali todas as condições que você precisava para viver uma vida de devoção a Deus. Você não precisa de mais nada. Então,
Hoje você precisa tomar essa decisão. O que você quer? Você quer mesmo viver uma vida de devoção a Deus? Você quer viver uma vida com Ele? Você quer colocar Ele no centro da tua vontade, colocando Ele como governador da sua vida? Então entrega isso para Deus. Fala, Senhor, está aqui. Consagra Ele esse ano de 2020, dizendo, Senhor, cada dia que eu levantar, não pode ser eu, tem que ser o Senhor. Cada plano, cada sonho, cada conquista, tem que ser pelas tuas mãos, não pode ser pela minha. Eu quero viver contigo. Me leva, Senhor. Mas você precisa dar o seu passo. Você precisa ter fé. Você precisa crer que em Jesus Cristo você tem tudo aquilo que você precisa. Vai, e Ele vai te conceder. Você só precisa dar o seu passo. Segundo lugar, para você viver bem, terminar bem o ano de 2020, você precisa se agarrar às promessas de Deus. É fato que quando nós deixamos de olhar para as promessas que Deus tem para nós começamos a olhar para o agora, para o hoje, e nós queremos então a todo custo sermos recompensados por aquilo que nós estamos fazendo agora. Nós queremos colher isso agora, nós queremos prazer, nós queremos satisfação, nós queremos agora, né? E o mundo, ele nos condiciona a olhar para o agora, nos fazendo acreditar que nós precisamos viver para o agora. E que o importante é ter prazer agora. Esquece esse negócio de ter que aprender mais de Deus. Esquece esse negócio de ter que viver lá para frente. De que Jesus vai voltar. De que você está pensando lá no final do ano. Não, curte agora, depois você vê isso aí. Tem uma festa aqui, larga a mão. Tem isso aqui. Não, vai dormir, vai descansar agora. Amanhã você lê a Bíblia. E assim a gente vai fazendo todos os dias. Nós vamos deixando, vamos adiando. Porque o nosso corpo, a nossa carne, ela pede esse prazer. E o mundo, ele sabe disso. Então, ele nos condiciona a buscar esse prazer toda hora. Então, o mundo, ele vai colocar para nós assim, o que você precisa é buscar uma casa melhor, um carro melhor. Você precisa viajar, você precisa disso. O mundo vai colocando para nós aquilo que ele diz para nós que nós precisamos para ser felizes. E aí, nós vivemos o tempo todo correndo atrás dessas coisas, nos escravizando para poder conquistar essas coisas. Eu não estou dizendo aqui que é pecado você ter uma casa legal, que é pecado você ter um carro melhor, que é pecado você fazer uma viagem. Eu estou dizendo aqui que você não pode tornar essas coisas o primeiro lugar da sua vida. Eu estou dizendo aqui que você não pode tirar as promessas e Deus do primeiro lugar e colocar essas coisas correndo atrás delas, esquecendo de tudo aquilo que Deus te prometeu e tudo aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, precisa ficar bem claro. Deus pode até me dar. Aliás, tem um versículo que para mim não está aqui, mas faz muito sentido para a minha vida, que é aquele versículo que é assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você busca, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai te dar teu carro, Ele vai te dar tua casa, Ele vai te dar tua viagem, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa. Mas o que nós não podemos é colocar essas coisas em primeiro lugar. Nós não podemos esquecer que em primeiro lugar o que tem que estar na nossa vida são as promessas e o plano de Deus. Mas como? Como então que eu posso viver nesse mundo e não se deixar ser envolvido por essas coisas desse mundo? A Bíblia, ela nos afirma nesse texto aqui que nós lemos, lá no verso 4. E ela nos diz ainda que essas promessas de Deus, elas nos livram do nosso desejo e das corrupções do mundo. Olha lá comigo no verso 4, que diz assim, e por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Pedro aqui está dizendo que por causa da glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são essas promessas, a promessa de que Ele estará conosco enquanto nós estivermos nesse mundo. Nós iremos passar por problemas? Sim, iremos. Iremos passar por dificuldades? Sim, iremos. Mas Ele estará conosco. E a promessa de que um dia tudo isso vai acabar e nós vamos estar frente a frente com Ele. Ele nos deu essa promessa pela sua glória, pela sua excelência.
E são essas promessas que permitem nós participarmos da natureza divina de Deus. Qual que é a natureza divina de Deus? A natureza divina de Deus é querer que todos estejam na presença de Deus. É querer que todos vivam junto dele. Todos nós fomos criados para isso. A natureza de Deus é que nós estejamos junto com ele. Quando nós olhamos para essas promessas, nós participamos da natureza divina de Deus. E essas promessas, elas nos ajudam a escapar da corrupção do mundo, causada por quem? Pelos nossos desejos, pelos desejos humanos. Pedro diz que Deus ele nos deu essas promessas e que são essas promessas que nos permitem estar junto dele. Quando nós olhamos para essas promessas e nós temos ela como alvo principal da nossa vida, nós passamos a viver então na dimensão da vontade de Deus. E isso, ele nos salva das tentações de querer viver tudo aquilo que os nossos desejos pedem, tudo aquilo que o mundo coloca para nós como essencial. Nós precisamos nos agarrar às promessas de Deus, porque são essas promessas que nos permitem estar na presença de Deus, fazer parte da natureza divina dele. Quando nós temos claro que nós fomos libertos da escravidão do pecado, agora nós fomos comprados por Cristo, e que agora nós não vivemos mais para o mundo, mas agora nós estamos nesse mundo como embaixadores da parte de Cristo, e que aqui o nosso papel agora é levar as pessoas que estão junto de nós nesse mundo a conhecer o Evangelho de Jesus, a serem salvas e levar essas pessoas a serem impactadas, transformadas, lares transformados. Então, uma casa melhor, um carro melhor, uma viagem cara, não faz diferença. Como eu disse, Deus nos dá essas coisas, mas não é atrás dessas coisas que nós vamos correr. São as promessas de Deus que nos permitem fazer parte dos planos e da vontade de Deus. Então hoje aqui nesse início do ano, você precisa se agarrar a essas promessas. Você precisa ter claro aquilo que você tem que buscar durante o ano de 2020. Aquilo que vai te colocar no centro da vontade de Deus. Aquilo que não vai deixar você se envolver com as coisas desse mundo. Nós precisamos nos preocupar com as condições. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós achamos que nós precisamos para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Não precisamos ter medo de que o mundo possa nos distrair quando nós estivermos olhando para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então olhe para as promessas de Deus, se agarre a elas e que elas estejam em primeiro lugar na tua vida. Que Deus possa colocar a vontade dele, moldar, gravar assim no seu coração aquilo que ele tem planejado, aquilo que ele tem já sonhado para a tua vida. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter fé que em Cristo nós temos tudo. Em segundo lugar, se agarrar às promessas que Deus nos deu. E em terceiro lugar, nós precisamos honrar a Deus nos esforçando. O nosso papel aqui é exclusivamente de honrar a Deus, nos esforçando para sermos ferramentas melhores em suas mãos. E é muito importante destacar aqui que o fato de Deus nos conceder tudo aquilo que nós precisamos, o fato de Deus nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de devoção com Ele, não nos isenta de ter que nos esforçar. Nós não podemos pensar, bom, se Deus faz tudo, se Deus me dá tudo que eu preciso, então eu não preciso fazer nada. É verdade que Deus nos concede tudo que nós precisamos, mas também é verdade que da mesma forma nós precisamos nos esforçar honrando a Deus naquilo que Ele tem sonhado para nós, aquilo que Ele tem colocado como plano em nossas vidas. Lá no verso 6 diz assim, no verso 5, diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Esforcem-se ao máximo. Deus, com a sua glória, Ele nos concedeu grandes e preciosas promessas. E são essas promessas que nos mantêm, que nos permite fazer parte da natureza divina dEle. E por isso nós precisamos nos esforçar ao máximo para corresponder a essas promessas. Mas como que eu me esforço?
Como que é esse esforço? Em que eu tenho que me esforçar? Então lá no verso 5, no restante ele diz assim, ó: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Como? Acrescentem à fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Então lá no início nós lemos que nós temos que ter fé, que em Cristo nós temos tudo. Mas ele fala assim, ó, você precisa ter fé que em Cristo você tem tudo. É verdade. Só vai que Deus vai te capacitar e vai te dar tudo aquilo que você precisa para viver uma vida de devoção. Mas ó, acrescenta a fé, acrescenta aí a tua fé, a excelência moral. Então nós precisamos honrar a Deus sendo excelentes moralmente. Nós precisamos ter em nossas vidas atitudes que combinem com alguém que vive na presença de Deus. Nós precisamos cuidar para que as nossas ações não comprometam e não atrapalhem o agir de Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos cuidar de cada passo, olhando para as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo, se as nossas escolhas, se as nossas decisões são mesmo a vontade de Deus para a nossa vida. Se aquilo coopera para aquilo que Deus tem planejado para nós. Ele diz também que nós devemos, acrescentem a fé, a excelência e o conhecimento. Então nós honramos a Deus também buscando o conhecimento. Se você quer conhecer mais de Deus, então você precisa estar em contato direto com a palavra, lendo, meditando, estudando a Bíblia, procurando os cursos. Nós vamos ter agora tantos cursos, como o pastor Lucas falou, dia 20, 21 e 22, tem aí um esquenta do que vai ser a Unibim. Depois tem os cursos da Unibim que nós podemos fazer o ano inteiro. Tem a leitura anual da Bíblia, tem o livro do pastor Minha Vida, Meu Altar, que todos deveriam estar lendo junto esse livro. Hoje nós estamos no 14º dia de leitura. Então assim, você tem as ferramentas, estão aí. Nós precisamos honrar a Deus, buscando o conhecimento. Lá no verso 6 diz: acrescente ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. Nós temos que honrar a Deus tendo domínio próprio. Eu sei que nós temos uma carne que pede prazeres, que às vezes pede justiça, que muitas vezes você vai ver, vai olhar e vai falar, não, eu queria isso. É normal, está em nós, está na nossa carne. Você tem lá um carro bom, você tem uma casa boa, mas aí chega seu vizinho lá e compra um carro melhor que o seu. E você vai lá e começa a ver tudo que aquele carro faz. E você fala, nossa, eu poderia ter esse carro. Eu tenho condições. Se eu apertar aqui, se eu apertar ali, se eu me esforçar aqui, se eu deixar de fazer isso, fazer aquilo, para comprar, eu compro. Você vai o quê? Tirando os olhos do propósito e colocando coisas no lugar. Então você precisa ter domínio próprio para dizer, isso eu preciso. Isso coopera com aquilo que Deus tem para mim. Não, isso não coopera. Eu não preciso disso agora. Não é o momento. Então deixa isso de lado. Você precisa ter o domínio próprio. Nós honramos a Deus sendo perseverante. Eu sei que vai ter momentos, vai ter dias que você vai estar cansado, e que se você está fazendo a leitura da Bíblia, se você está fazendo um curso da Unibim, se você está naquilo que você colocou como plano, vai ter dias que você vai falar assim, hoje não, chega, depois eu começo de novo, vou dar um tempinho nisso aqui, eu volto lá na frente. Mas você não pode fazer isso. Se você der uma brecha, se você parar um dia, você perde completamente o contato. A Bíblia diz, sendo perseverantes, honra a Deus na promessa que Ele te deu, sendo perseverante, persevere, honre a Deus tendo devoção a Deus. Nós precisamos ter sim, um momento de oração todos os dias, nós precisamos sim ter um momento de leitura da Bíblia, mas aqui eu quero ir mais a fundo. Quando diz aqui tendo devoção a Deus, eu penso que nós temos que ter uma vida devota a Deus. O que é devoção? Um momento que eu separo. Eu não penso que nós temos que ter só um momento. É importante, tem que ter. Tem que ter. Também não adianta falar assim, não, minha vida já é para Deus. Eu não preciso orar, eu não preciso... Não. Você precisa sim ter um momento de leitura, um momento de oração. Mas a sua vida tem que ser separada para Deus. A sua vida tem que ser separada para cumprir aquilo que é o plano de Deus. Lá no verso 7 diz, acrescente a devoção, a fraternidade, e a fraternidade, o amor.
honre a Deus sendo fraterno. No dicionário, a palavra fraterno diz pertencente a irmãos, afetuoso, amigável, cordial. O que Deus está querendo dizer com isso aqui? Está querendo dizer que nós precisamos olhar para as pessoas que estão nesse mundo como irmãos, com os olhos de Deus. Assim como Deus olhou para você, você precisa olhar para o seu irmão, para o seu próximo, como Deus olhou para você. Nós precisamos ser fraternos. Nós precisamos honrar a Deus amando. Nós precisamos honrar a Deus aqui amando. Quando nós deixamos o sentimento dele exalar através de nós, nós amamos o próximo. Nós não vamos amar o próximo se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso esforço. É nisso que nós temos que nos esforçar, a fim de honrar a Deus e a promessa que Ele nos deu da vida eterna em Cristo Jesus. Pedro afirma que enquanto mais nós crescermos nessas coisas, mais produtíveis e úteis nós seremos nas mãos de Deus. Mas também ele diz aqui, que se nós não fizermos isso, nós seremos como cegos. Olha lá o verso de 8 a 11. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtíveis e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Eu espero que você esteja compreendendo que para terminar o ano de 2020 bem, você precisa viver o ano de 2020 bem. E só é possível você terminar o ano de 2020 bem, vivendo, se você estiver vivendo na presença, na plenitude de uma comunhão com Deus. Você precisa estar cumprindo aquilo que Deus colocou no teu coração. Você precisa estar indo onde Deus já te mostrou que é o lugar que você precisa ir. Então eu estou orando para que nesse ano de 2020 você viva cada dia na dimensão de uma vida plena com Deus. E o que você precisa é confiar que em Cristo você já tem tudo aquilo que você precisa para viver essa vida junto de Deus. Você precisa se agarrar às promessas de Deus, porque as promessas são aquilo que te prendem, que faz você querer, que faz o teu coração pegar fogo para viver na vontade de Deus. E você precisa honrar a Deus, honrar as promessas de Deus, sendo excelente, amando, sendo fraterno, sendo perseverante. Então, esse ano de 2020 ele está começando. Olha para tudo aquilo que Deus já tem colocado há certo tempo na tua vida. Consagre a Ele os seus dias. Consagre tudo isso a Ele. E não deixe esse ano de 2020 ser mais um ano, assim como foram os outros que talvez você não tenha conseguido cumprir e conseguido chegar a ser satisfeito de ter terminado um ano bem. Que no dia 31 de dezembro de 2020, você possa olhar e dizer: Senhor, eu cumpri. Obrigado, Senhor. Obrigado porque esse ano foi o ano que eu fiz tudo conforme a tua vontade. Fecha seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, eu nos coloco aqui diante do Senhor, Pai. E eu oro aqui, Senhor, por cada plano. Eu oro aqui pela vida de cada um, por aquilo que o Senhor já tem colocado no coração. O Senhor conhece os planos, os desejos. O Senhor conhece os sonhos de cada coração aqui, Senhor. Que nesse ano de 2020, cada dia que ainda nos resta para terminar esse ano, sejam dias consagrados ao Senhor, de que o Senhor possa agir em nossas vidas e através de nós. Que nós possamos cumprir o teu plano, o teu sonho. E que no dia 31 de dezembro, nós possamos, Pai, estar satisfeitos, tendo a certeza de que terminamos com honra o ano de 2020. Eu nos consagro e eu nos entrego em nome de Jesus. Amém e amém. Missionária Central de Maringá.